Este programa é patrocinado por Nest, Centro de Inovação do Turismo, Casa de Investimentos. Um dos principais motores da economia portuguesa foi duramente posto à prova em 2020. Poucos setores terão sido tão afetados pela pandemia de Covid-19 como o do turismo, mas também poucos terão apostado tanto na inovação para sobreviver e seguir em frente. Olá e sejam bem-vindos ao The Next Big Idea. É quase uma maldade confrontar quem trabalha no turismo com as expectativas que o setor tinha no início de 2020 e aquilo que acabou por ser a realidade do ano passado. Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal, e Sérgio Guerreiro, Diretor de Gestão do Conhecimento da mesma entidade, aceitaram fazer essa viagem no tempo connosco, desde 2019, o melhor ano de sempre para o setor, até a aterragem forçada em 2020 e a recuperação que acreditam começará a ser desenhada em 2021. Até 2020, qual é que era a pior coisa que vocês conseguiam antecipar para o turismo em Portugal quando faziam o vosso worst cenário? Eu acho que a pior coisa, e temos que perceber que 2019 foi o melhor ano de sempre. 27 milhões de turistas, foi aquilo que nós tivemos em Portugal, foi um ano recorde. Depois de crescermos mais de 60% as receitas em 4 anos. De termos conseguido reduzir a taxa de sazonalidade ao mínimo possível. Eu diria, obviamente isto não passava pela cabeça de ninguém, eu diria que a pior coisa que nos podia acontecer, e pensando hoje, acho que é dos pensamentos mais absurdos que existem, era deixarmos de ser considerados o melhor destino do mundo, só para percebermos que às vezes aquilo que pensamos consegue se transformar em qualquer coisa 10 vezes ou 100 vezes pior do que na realidade era. Eu há 3 anos atrás fizemos em Portugal um workshop da OCDE sobre cenários para 2040. Quando se faz um workshop de cenários, nós pensamos nos cenários hiperpositivos e, portanto, toda a gente vai viajar, extraordinário, fantástico. E fazemos cenários negativos. E posso dizer que o cenário negativo que nós fizemos não é de perto nem de longe com aquilo que acabou por acontecer. E, portanto, eu sempre pensei que podia haver um problema com algum atentado terrorista, podia haver, ninguém está livre disso, que podia haver alguma catástrofe natural, como infelizmente algumas que passamos, que tivesse um impacto, mas que nunca fosse um impacto que durasse tanto tempo e muito menos que fosse um fenómeno tão global. Do ponto de vista de 2021, a maior parte das empresas, hotéis, alojamento local, restauração, está com os olhos postos no próximo ano, para já com uma grande expectativa que é que seja pelo menos melhor do que foi 2020, ou seja, não seja tão mau quanto 2020, mas isso é uma diferença. Na sua perspectiva, acha que vai ser melhor do que 2020 ou não vai ser tão mau quanto 2020? Vai ser um ano de muito trabalho, vai ser um ano de muita atenção, muita cooperação. Acho que temos que estar mais unidos do que nunca, mas os sinais que nós recebemos recentemente, a questão da vacina, a questão da Agência Europeia das Doenças Contagiosas ter dito que as viagens são o menor dos nossos problemas, que é possível viajar e que qualquer turista tem que ser tratado da mesma maneira que qualquer local. As estatísticas dizem, para começar, que toda a generalidade dos inquéritos que vou ouvindo e que vamos fazendo sobre turistas, à saída, o elemento mais valorizado e aquele que as pessoas levam consigo são as pessoas. Não é? E, portanto, eu acho que esse é o elemento, não sei se é assim nos outros países, mas sei que é esse um dos pontos que, sem dúvida nenhuma, nos diferencia. Em alguns rankings somos um dos países top no mundo para expatriados trabalharem, o que quer dizer que os ambientes e as pessoas cá estão. Somos os países onde o serviço hoteleiro e a infraestrutura hoteleira é pontuada ao máximo. O World Economic Forum coloca Portugal como o primeiro país no mundo em termos de infraestrutura hoteleira e, portanto, quer dizer que estamos infraestruturalmente preparados para isso. Uma das nossas linhas de trabalho há muitos anos esta parte e que agora intensificamos tem a ver com a formação, ou seja, as nossas pessoas estão capacitadas e são altamente competentes em prestar um serviço de qualidade. E depois temos uma coisa que eu não sei se é comum aos outros países, mas que somos nós, portugueses, e o nosso DNA de portugueses, nós recebemos sempre os turistas com sorrisos, nunca vimos manifestações anti-turismo. Eu acho que esse sempre foi e deverá continuar a ser o nosso fator competitivo número 1.
existe uma vontade enorme de recomeçar. Isto não é um problema, não é uma questão só dos países do sul da Europa, não é só Portugal, não é só a Espanha, são todos os países do mundo que estão a sentir-se profundamente impactados na sua economia por esta paragem. Mas eu acho que, e tenho a certeza que se conseguirmos ultrapassar isso, é só uma questão de darem o tiro da partida e nós estamos à espera desse tiro da partida e está muito mais próximo. Portanto, eu acredito que vai ser um ano bom. Depois de uma viagem à Austrália, Hugo Oliveira, então estudante de mestrado em gestão, teve a ideia de criar uma empresa de aluguer de autocaravanas. Em parceria com um amigo austríaco, criou, em 2013, a Indie Campers. E hoje estão presentes em mais de 40 localizações diferentes. A pandemia não os parou, pelo contrário, e esta é a história de como o sonho de fazer uma road trip se transformou num negócio à escala internacional. O Hugo Oliveira, ele fez a sua tese de mestrado mesmo sobre uma empresa de aluguel de autocaravanas em Portugal, que também tinha se iniciado mais ou menos dentro desse conceito, tendo em vista alargar o conceito a nível europeu e não só a nível nacional, expandir os pontos de recolha e entrega, criar uma coisa muito mais global em vez de ser nacional. Com essa tese de mestrado, ele iniciou depois então o negócio do aluguer das primeiras 6 autocaravanas que ele transformou com a ajuda de amigos, com a ajuda do pai e do seu sócio austríaco. A empresa foi realmente crescendo, os pedidos de aluguer e o site, economicamente foi realmente viável e percebeu-se que a ideia tinha pernas para andar. Com alguns apoios conseguiu expandir a empresa Lisboa, Porto e Faro e aumentar a sua frota também. E depois a expansão foi gradual. A partir de 2015 tivemos que abarcar aqui um projeto grande de replicar o conceito em Espanha, em França, Alemanha, Itália, por aí afora. E a expansão foi na ordem dos 200% a nível de pessoal, de tudo. Passámos de 3, 4 trabalhadores para 130, com a abertura de armazéns, de recolha e entrega de autocaravanas nas principais cidades, perto dos aeroportos, e todo esse plano de expansão iniciou-se, fazendo aqui um crescimento enorme. Inclusivamente fomos considerados pela Financial Times o ano passado uma das 30 empresas com maior crescimento a nível europeu no ramo do turismo. A vantagem de uma camper van ou de um veículo que nós iniciámos aqui no aluguer será, antes de mais, todo o equipamento que ele tem no seu interior torna-se muito menos dispendiosa que uma autocaravana normal, sendo que, tanto em termos de compra como em termos de aluguer, uma autocaravana normal rondaria os 200 euros ao dia, um aluguer, enquanto uma campervan, sendo que tem menos equipamento, é mais barata a transformação, mais económica, torna também o seu preço mais apelativo, tanto na venda como no aluguer em si. Quando temos uma autocaravana, queremos viajar com ela e torna-se mais impeditivo ter uma autocaravana grande, com grandes consumos, e com um veículo como este, circula-se quase como um automóvel ligeiro, com os mesmos consumos, tendo a vantagem que, chegando a qualquer lado, temos aqui a nossa casa, entre aspas, cá dentro. Hoje em dia, a Indie Campers, o conceito indie continua na empresa, o espírito jovem, a aventura, apesar de estamos a transformar um pouco a empresa só naquele conceito de aluguer de autocaravanas para uma espécie de road trip provider, em que queremos ter não só o aluguer da autocaravana, como também a criação de uma plataforma onde outras empresas, até concorrentes e particulares que têm os seus viaturas para alugar, podem colocá-las lá também para alugar, a criação de roteiros que as pessoas podem consultar e programar a sua viagem, quando procura umas férias que possa encontrar na Indie Campers todo o produto para conseguir usufruir 100%. A fechar, a história em destaque na newsletter Next desta semana. Em 2019, Reed Hastings, CEO da Netflix, disse numa entrevista que considerava a indústria do gaming o seu principal adversário. Os números mostram que tinha e continua a ter razão. Em 2020, os videojogos tiveram receitas de cerca de 180 mil milhões de dólares, que é quase o dobro do valor registado por toda a indústria do cinema e do streaming. Obrigada por nos acompanharem. O meu nome é Ruth Sousa Vasco. Fiquem bem, em segurança e até para a semana. Programa patrocinado por Nest, Centro de Inovação do Turismo. Casa de Investimentos.